Oi, pessoal. Estão ouvindo? Bem, vocês já ouviram falar de fast food? Foi agora. Então, 4. Então, vamos lá. Vai, pessoal. Começando, eu estou compartilhando a tela. Vocês estão vendo a minha transparência aqui? Estão vendo? Tem uns desenhos de contabilidade Isso, geral. isso. Sim. Perfeito, Gabriel. Então, vocês estão vendo, tá? Então, vamos lá? Esse cronograma aqui não está na ordem de data, né? A ordem na data está naquele calendário que está lá no Moodle, né? Então, mas basicamente o que nós vamos ver é isso aqui, tá? Estão previstas algumas aulas para jogos de empresa. No caso, para vocês, são duas, né? Aqui era uma, mas esse era um programa genérico. Como vocês vão ter que fazer um trabalho em cima disso, vão ser duas. Mas, basicamente, até a aula 15 é aquilo que a gente chama de contabilidade financeira. É fazer a contabilidade efetivamente. Da aula 16 em diante, é aquilo que a gente chama de contabilidade gerencial. É usar a contabilidade para tomada de decisão. Então, até a 15 é contabilidade financeira, né? E da 16 em diante é contabilidade gerencial. Tá ok? A nossa prova, ela deve vir, nós vamos até aqui, DRE, pelo menos a nossa previsão, e o fluxo de caixa vai cair na segunda prova. Tá? Hoje a gente vai fazer a apresentação do curso, fazer definição de Canvas, apresentação da contabilidade e o histórico da contabilidade. Tá ok? Disciplina a gente já falou, a contabilidade e análise de balanço. Então, contabilidade é a primeira parte, análise de balanço é a segunda parte, né? Que a gente falou, a contabilidade gerencial. Os livros nós já falamos. A média também nós já falamos. E nós vamos usar, pessoal, durante a aula, Excel. Então, nós vamos trabalhar com planilha Excel. Eu peço para vocês para baixarem planilha Excel. Ah, professor, mas eu estou no celular. Celular também tem Excel, né? E funciona direitinho. Pelo menos para aquilo que a gente vai fazer, nós não vamos nem fazer nenhum cálculo complexo. Então, ele funciona, tá? Mas, se tiver o ideal não é a condição de todo mundo, a gente sabe, mas o ideal seria que se fosse micro. Não tem micro, vai no tablet, vai no celular. Pessoal, existe um ditado na engenharia que é o seguinte: quando a única ferramenta que você tem é um martelo, todos os seus problemas têm cara de prego. Tá? Então, se você tiver a ferramenta que você tiver, a gente tem que usar da melhor forma possível, não importa qual. Bem, então, a ideia do Canvas, tá, é usar uma planilha eletrônica. Eu vou contar essa historinha para vocês, tá? Vocês fizeram empreendedorismo, acho que todo mundo já fez, e vocês usaram uma planilha. Deixa eu até voltar, depois eu volto. Vocês usaram uma planilha desse tipo aqui, tá? Que era o de modelo de negócios. Então, o Oduvaldo, que era o cara que desenvolveu isso, né? A brilhante ideia dele foi colocar tudo numa única visão. Então, essa que é a vantagem do Canvas. Você tem todo um plano de negócio, todos os elementos chaves de um plano de negócio numa única visão. Aqui.
O cliente, a parceria-chave, atividade-chave, oferta de valor, relacionamento. Então, a grande vantagem é que você consegue enxergar o projeto como um todo. Tá? Então, o pessoal começou a desenvolver um monte de Canvas. Se vocês forem ver aí, tem um Canvas para projeto, Project Canvas, tem Canvas para um monte de coisa. E a ideia é sempre a mesma. Tá? Então, vamos voltar para cá. E nós vamos usar isso. Só que o nosso Canvas vai estar no Excel. Não é uma planilha em papel. Se bem que quem não tiver um micro, na pior das hipóteses, dá para imprimir a planilha e fazer à mão. Também dá. Em sala de aula, muitas vezes eu fazia isso. Não era todo mundo que vinha com notebook em sala de aula. Aí o pessoal imprimia a planilha e fazia na mão, numa boa. E a planilha é essa daqui. Essa planilha é um balanço. Então, a gente vai explicar direitinho como funciona, mas a gente tem um balanço e nós vamos jogando números aqui, jogando número nessas célulazinhas aqui, esses retângulozinhos aqui, tá? Então, é essa brincadeira que a gente vai fazer a partir daqui umas 2 aulas, 2 ou 3 aulas, tá? Por enquanto, apesar de ser chato, vai ser mais blá blá blá, não tem jeito. O que é contabilidade? Contabilidade é a ciência que estuda o patrimônio, seja de pessoa física, seja de pessoa jurídica. Pessoas jurídicas são empresas, ONGs, clubes, e pessoa física somos nós. E a contabilidade, ela ensina o controle do patrimônio para isso, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Os pais de vocês devem ter feito a contabilidade da família agora em abril. Quando? No imposto de renda. A hora que você faz o imposto de renda, é o controle do patrimônio. Você vai colocar lá, você tem imóvel, você não tem imóvel, você tem veículo, você não tem veículo, você tem dinheiro no banco, você tem não sei o quê. Você vai colocar todo o seu patrimônio lá no imposto de renda. É um controle de patrimônio. Tá? Pessoa jurídica tem que fazer isso também. Todo ano, ela tem um prazo mais apertado, ela tem que apresentar isso daí lá para fevereiro, tá? É o limite dele, e ele tem que apresentar isso na forma daquilo que a gente chama de demonstrações financeiras, tá? Que é uma série de relatórios. E a gente vai falar isso mais na próxima aula. Eu não vou entrar nesse detalhe, senão eu vou estar pegando já a aula que vem. Tá? E não importa que entidade seja, se é uma organização sem fim lucrativo, se é uma igreja, se é um pequeno agricultor, se é uma grande multinacional, todas têm que ter esse controle. Se é o pipoqueiro da esquina, é o pipoqueiro da esquina, ele não tem que fazer uma contabilidade oficial, mas ele deve ter um caderninho lá que ele vai anotando lá. Comprei 10 quilos de milho, usei hoje 2 quilos. Ele tem que ter um controle. Quanto que ele pagou, quanto que ele está cobrando. Porque se não tiver nenhum controle, tá? Fica muito complicado administrar. Você não administra sem controle, tá, pessoal? Bem, a contabilidade, a gente pode dizer que é o seguinte, é um sistema de informações gerenciais. Ela fornece informações para todos os envolvidos. E tem vários relatórios. Nós vamos aprender aqui balanço patrimonial, demonstrativo de resultado e demonstrativo de fluxo de caixa. Tem outros? Tem. Não dá para aprender tudo. Eles inventaram essa matéria. Essa matéria era só contabilidade. Aí botaram contabilidade e análise de balanço. Num mesmo semestre, você não consegue fazer tudo isso. Mal, porcamente, a gente consegue ver isso que está apresentado. Então, não vamos ver os outros demonstrativos, tá? Mas existem. O termo patrimônio, a gente falou, contabilidade é o estudo do patrimônio. Tá. O termo patrimônio vem de pater ou patris, que significa pais, em homenagem aos guias dos pais. Né? Esse termo ele era relacionado à herança que
as pessoas recebiam dos pais. As pessoas recebiam o patrimônio dos pais, quando esses pais morriam. Então, isso acabou virando patrimônio, né? Acabou se designando os bens. Ele começou designando os pais e acabou designando os bens que as pessoas recebiam dos pais. Tá? Então, veio daí a palavra patrimônio. E o Canvas? A ideia do Canvas é eu consigo colocar várias coisas. Primeiro, não adianta a gente ficar só na teoria, só no blá 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 falando. Vocês têm que botar a mão na massa. Tá? Então, é aquilo que o Lao Tse já falava 600 anos antes de Cristo. Ó, aquilo que ouço, esqueço, aquilo que vejo, lembro, aquilo que faço, entendo. É fazer, tem que botar a mão na massa. É por isso que tem agora esses projetos temáticos, é por isso que eu uso só planilha. A gente vai começar a aula mexendo na planilha e vai terminar ela mexendo na planilha. Tá? Porque senão a gente não aprende. Essa que é a grande realidade. Tá? E o mundo está aumentando de complexidade. Cada vez mais o mundo está ficando mais complexo. Né? A gente viu que começou aqui e hoje eu preciso atualizar essa foto. Hoje em dia a gente usa celular que tem telefone, né? O celular não, desculpa, relógio que tem o telefone. Você tem o relógio aqui que ele faz ligação, ele recebe o WhatsApp, sabe? Então, mas isso está aumentando a complexidade. Por quê? Você tem hoje um computador na mão, mas você tem que saber usar o computador, você tem que saber usar esses aplicativos. A minha sogra, ela não consegue usar. Ela mal e porcamente usa o WhatsApp, e toda vez que ela usa o WhatsApp, ela desconfigura tudo. Não sei como. Ela consegue desconfigurar o WhatsApp, né? Aí não funciona nada, não aparece mais câmera, não. Você tem que ir lá de novo, mexer naquilo lá. Então, tem certas pessoas que têm dificuldade, não é tão assim, tecnologia. Nós que vamos trabalhar com tecnologia, tá? Engenheiro trabalha com tecnologia. Nós temos que pensar sempre nisso também. Tecnologia é legal, é bacana, mas você está dando mais dificuldade para as pessoas. Hoje, uma pessoa, praticamente, ela tem que saber quase que programação para mexer, sabe? Nos aplicativos que tem. Aliás, inclusive, tenho no meu celular, eu tenho aplicativos de programação mesmo, tem C++ no celular, não sei se vocês sabem. A gente programa C++, a HP12C, a gente usa HP12C no celular. Então, mas é coisa que antigamente você fazia. Tinha uma disciplina de HP de C++. Hoje você mexe no celular com C++. Tá? Python, você faz miséria. O que está exigindo mais das pessoas. É bom? É bom. É bom exigir um pouco mais da gente. Mas vai ter aquelas pessoas que não conseguem entrar, não tem jeito. O tipo de inteligência, já viram que tem vários tipos de inteligência. A gente fala inteligência emocional, inteligência sentimental, inteligência matemática. O tipo de inteligência daquela pessoa é diferente. É um tipo de diferente. Não quer dizer que nem que ela é mais burra, nem que é mais inteligente. É diferente. Então, essas pessoas vão ter dificuldade. Isso é o aumento de complexidade no mundo. Existe uma coisa chamada princípio do Kiss. Vocês conhecem o Kiss, né? Então, são essas peças aí, né? E, na realidade, não é deles esse princípio do Kiss. Esse princípio do Kiss é uma frase chamada, feita pelo Kelly Johnson, Keep it simple, stupid. Faça a coisa de maneira simples. O Kelly Johnson, ele foi engenheiro projetista da Lockheed. A Lockheed é um fabricante de avião. E ele depois virou diretor de engenharia da Lockheed. E ele falava isso. Por quê? Porque um avião, aliás, qualquer coisa, aquilo que eu falei, poxa, você faz aqui um celular, mas você tem que saber programação para mexer com esse celular. Um avião, imagina que um avião quebre
depois das linhas inimigas. Ele conseguiu pousar. O piloto vai ter que arrumar aquele avião, ou vai ter que fugir. Se ele fugir, se perdeu alguns milhões de dólares. O piloto tem que arrumar. Tá? Você faz uma coisa muito complicada, o piloto não vai arrumar. Hoje em dia, pessoal, tem faculdade de mecânico de aviação. Não sei se vocês sabem. Aqui no Brasil tem faculdades de mecânico de aviação. Está ficando tão especializado que não é qualquer um lá que vai desmontar um motor de avião. O cara tem que ter faculdade. Tá? É um cara extremamente especializado e custa caro. É um cara caro. Tá? Devido a esse aumento de complexidade. Tá? E mesmo ele sendo da Lockheed, mesmo ele falando isso, keep it simple, stupid, tem um exemplo aqui do SR-71 Blackbird. Esse avião, se vocês colocarem ele na internet, ele é um foguete, na realidade, ele é mais que um avião. Ele consegue viajar a 3 vezes a velocidade do som, tá? A 22 mil metros de altura. Então, míssil não consegue pegar esse avião. Esse avião é avião. Esse avião, se vocês derem uma olhada nele, ele é quase um foguete mesmo, tá? É um problema esse avião, de tão complexo que ele é. Por exemplo, ele não pode ser feito de alumínio, por causa das temperaturas, tudo mais. Então, ele é feito de titânio. E ele sofre aquecimentos muito altos. Então, quando ele está em serviço a 22 quilômetros de altura, apesar de lá ser a 50 graus abaixo de zero, ele está trabalhando lá a mais de 300 graus de temperatura, por causa do atrito do ar. Ele voando a 3 vezes a velocidade do som, imagina o atrito do ar que está passando nele. Ele está a 300 km por hora. Então, por isso que não foi feito de alumínio, foi feito de titânio. E as soldas dele não podem ser juntas, elas têm que ser separadas. Por quê? Porque ela vai dilatar lá e, se elas forem juntas, estoura o avião, trinca o avião no meio. Então elas são separadas. Problema: o avião sai vazando combustível. Então eles põem pouco combustível para ele decolar, ele decola com pouco combustível, vazando. Quando ele chega a uns 10 mil metros de altura, vem um avião-tanque, abastece ele, aí ele pega, aí ele sobe para velocidade, para a altura de cruzeiro dele. Olha a complexidade da brincadeira. O risco, toda vez que tem complexidade, tem risco. Vocês vão ver isso em algumas disciplinas de qualidade, matriz de risco. Se aumentou a complexidade, aumentou o risco. Então, a ideia era diminuir a complexidade. Foi isso que eu fiz, por isso que surgem esses canvas, para diminuir a complexidade, senão você não consegue enxergar. O Odivaldo, ele fez esse canvas para você conseguir enxergar um modelo de negócio, você consegue enxergar, e depois você monta um modelo de negócio tradicional, aquele que tem 100 páginas, que tem tudo, cada item desse é um capítulo que você vai falar sobre o segmento de cliente, mas aqui você tem uma visão geral. E a ideia não é nova. Por exemplo, o Mendeleev, ele não chamava isso de Canvas, mas ele inventou o Canvas. Olha só, vocês lembram da tabela periódica? É um Canvas, tem tudo numa tela só. Sendo que ele tem uma lógica construtiva. Aqui é o nível, o número de nível da órbita do elétron, então cada um desse é um número de nível da órbita do elétron. Por coluna é o número de elétrons, tá? E quando ele fez isso daqui, ele não imaginava um monte de elementos aqui. Eu acho que a partir daqui não existia esses outros elementos. Ele fez aqui. E veja,
continua usando certinho, funcionando certinho essa tabela. Eles estão descobrindo elementos ou inventando, tem elementos sintéticos aqui para frente, tá, pessoal? Os elementos aqui são sintéticos. Tá? Esses aqui, principalmente, não existem na natureza, esses elementos aqui. Mas eles funcionam certinho em cima dessa tabela. Então, foi um lance de genialidade do Mendeleev, né? Ele fez um canvas. Bem, vamos falar um pouquinho da história da contabilidade, tá, pessoal? Tem um filme que eu deixei aí no... que eu deixei aqui, cadê? Esse filmezinho aqui tem 10 minutos. Eu vou pedir para vocês me assistirem para a próxima aula, tá, pessoal? 10 minutos não custa. Ele vai contar a história da contabilidade. É um filmezinho legal, tá? Ele foi feito pela Fundação Brasileira de Contabilidade, né? Vai contar a história, tá? Mas a história da contabilidade é um tal negócio. Os homens da pré-história, né? Eles já colocavam nas cavernas os animais que eles tinham, as ferramentas que eles tinham. E isso era o patrimônio dele na época. Eu não falei que a contabilidade é a ciência que estuda o patrimônio? Então, eles já eram contadores. É mesmo? É. Então, se vocês pegarem aqui, tá? Isso daí é pré-histórico, mas é brasileiro, é do Piauí, essa figura, tá? É numas cavernas que tem lá no Piauí, eu não sei direito aonde. E vejam que eles já contavam, eles contavam a quantidade que eles pegavam desses animais, sabe? Ó, é um controle de patrimônio isso daqui. Bem, Uruk, vamos para a Babilônia agora. Na Babilônia, eles começaram a... O homem da caverna viu que era muito difícil transportar cavernas de um lado para outro, quando precisava guardar os documentos, né? Fazer o arquivo dos documentos devia ser meio complicado para ele. Em Uruk, eles começaram a colocar em tijolos de argila, tá? Que eles chamaram de tábuas de Uruk, tá? E começaram a usar também um registro figurativo. Essas são as tábuas de Uruk, tá? Tábua de Uruk, ó, é isso aqui. E eles começaram a registrar, tá? Então, tinha aqui, vocês estão vendo, símbolos para... E eles registravam, pessoal, o patrimônio real. Isso daqui está naquele museu de Nova York, de antropologia de Nova York, essas fotos aqui. Ó, já tem aqui o que significa. Os caras já fizeram até dicionário dos símbolos lá de Uruk, né? Então, registravam uma contabilidade simples, mas eles tinham um controle do patrimônio do rei, do imperador, né? O Egito, ele também contribuiu com várias coisas, tá? Primeira coisa, o dinheiro, como dinheiro, começou a ser contabilizado, tá? Porque até aqui em Uruk, eles contabilizavam os bens. Aí começaram a contabilizar dinheiro, quanto que tinha de dinheiro. Surgiu o livro diário, tá? Então, esse é o livro diário. Hoje em dia não se faz mais. Hoje em dia isso aí está na memória do computador. Mas isso aqui ficava com o caixa da loja. Então, toda vez que ele vendia alguma coisa, o caixa da loja vinha aqui numa linha. Ah, vendeu uma camisa por R$ 45. Tá? Colocava também aquilo que se comprava. Ah, compramos um lote de calça por R$ 200, R$ 500. Então, esse era o livro diário.
Hoje não tem mais, está no computador. Tá? Surgiu o papiro. Eles perceberam que mesmo a tábua de Uruk era meio complicado de você levar, né? Meio pesadinho levar um monte de tijolo nas costas, né? Aí começaram a escrever em papel, né? O papiro é o precursor do papel, né? Selo real, uma outra coisa. Como eu vou ter certeza que foi o Gabriel que assinou o documento, o contrato, ou se foi a Estela que assinou o contrato, assinou o cheque? Então, esse problema de autenticação, ele já vem de já tem 4.000 anos. Como que eu vou saber que é o rei que mandou fazer isso? Surgiu aquilo que a gente chama de selo real, que era uma espécie de carimbo, que era carimbado com cera derretida, pum, ele carimbava e valia. Até hoje usam isso na China. Não o rei, lógico que não tem rei na China, mas as pessoas, elas não têm assinatura na China, ela tem um carimbo e ela autentica o documento com o carimbo e só ela tem aquele carimbo é dela. Tem o caractere dela, tem alguns detalhes que ele consegue identificar de uma pessoa para outra pessoa. Não esqueça que eles têm mais de 1 bilhão de pessoas lá, né? É muita gente. Imagina todo mundo com carimbinho lá para carimbar. Eles não assinam, não tem assinatura, não tem reconhecimento de firma. Você tem que ter alguma maneira de saber que foi a pessoa que autorizou, comprou, fez. Surgiu conta, surgiu custo, surgiu despesas. Legal, né? Ele já tinha um certo controle, né, de objetos, mas isso era mais do rei, das pessoas comuns, era mais papiro que eles usavam, que era muito caro. Imagina o custo para fazer isso, para entalhar pedra. Tem um problema de custo também. Tinha que pagar um entalhador de pedra. Não acredito que devia ser muito barato de pagar isso na época, né? O cara tem que ser, além de tudo, um artista, né? Bem, aí vamos avançar um pouco mais. No Oriente, 800 depois de Cristo, os árabes e os hindus eles apresentaram aquilo que a gente chama de números arábicos. Por quê? Porque antes disso tinha os romanos, mas os romanos escreviam em algarismo romano. Alguém já tentou fazer uma conta com algarismo romano? Não dá, é impossível, tá? E os árabes, com os números arábicos, você consegue fazer conta no papel. Mas vamos perguntar, espera um pouquinho, como que os romanos não conseguiam fazer conta se eles tinham comércio, eles dominaram praticamente toda a Europa, como que eles não conseguiam fazer conta? Lógico que eles faziam contas, só que eles faziam contas com ábacos. Eram ábacos, esses ábacos usavam bolinhas de calcário, e foi daí que surgiu o nome cálculo, ou cálculos, calcário. Quem já teve pedra nos rins, o pessoal fala, você teve cálculo no rim. Por quê? É calcário que sedimenta no rim, que você tem aquela dor aí terrível, né? Então, o cálculo vem daí. Bem, outra coisa que os árabes ajudaram e muito, tá? Os árabes sempre foram especialistas em comércio, né? Então, até hoje em dia, os árabes eles comerciam e eles tinham que controlar esse comércio, né? Tinha que controlar as vendas, as compras. Então, eles tinham manuscritos e eles começaram a desenvolver. Pessoal, está apitando aqui 10 minutos, deve ter apitado no de vocês. O esquema de presença que eu vou fazer vai ser sempre o seguinte: quando ele apita 10 minutos da segunda aula, eu vou pedir para vocês escreverem presente aí no chat. Então, eu pego do chat e coloco. Por favor, pessoal, verifiquem o nome de vocês. Por exemplo, eu estou vendo aqui, Diego. Se tiver um segundo Diego na sala, eu não consigo identificar quem é. Então, alterem o nome.
E outra coisa, quando vocês assistirem aula pelo celular, por favor, às vezes tem 3 alunos chamados iPhone. Eu não sei quem que é. Não sei se é o iPhone 1, iPhone 2 e iPhone 3, tá? Então, por favor, coloquem o nome, tá? Porque senão eu não vou conseguir descobrir aqui para dar presença de vocês, né? E coloquem presente aí no chat, por favor. Já está no horário. Aí no chat, pois, presente, presente. Aí eu já vejo aqui, já consigo colocar. E quem tiver com um nome aí, só com um nome, pelo menos um sobrenome, tá? Para a gente não se perder. Bem, então vamos continuar. Nós vamos até terminar. A hora de terminar o tempo. Bem, aí, na Itália também, se desenvolveu depois dos árabes, se desenvolveu muito na Itália, porque os árabes eles foram muito para a Itália, né? E os matemáticos italianos, eles começaram a... eles colocaram a contabilidade como uma parte da matemática. Então, vocês vão pegar um monte de matemáticos que... Ok, Letícia, se não tiver seu nome, a gente não, você não tem falta. Enquanto o seu nome não estiver na presença, não tem jeito. Não esquenta que não tem falta. Um monte de matemático conhecido, italiano, acabou escrevendo sobre contabilidade também. Por exemplo, o Fibonacci. O Fibonacci, nesse livro aqui, Liber Abaci, que tratava de matemática, peso, medida, câmbio, comércio e administração. Por quê? Porque a contabilidade e a administração eram partes da matemática na época. Tá? Eu estou falando de 1200 depois de Cristo. Então, fazia parte. Começa a surgir conta de capital, indústria artesanal, partidas dobradas. E com a partida dobrada, tá, pessoal? Que nós vamos ver, né, daqui um pouco. Opa, não está indo. Aqui. Volta. Um matemático italiano chamado Luca Pacioli, Luca Paciolo, a gente chama, né? Ele escreveu esse livro, Suma di Aritmetica, Geometria, Proporzioni e Proporzionalità. E ele era um frei. E vocês veem, se vocês entrarem na internet, vocês vão ver aí algumas pinturas que foram feitas dele. E tem uma delas tem um rapaz cabeludo atrás, bem atrás dele. Esse daí era o Rafael, aquele pintor, Rafael, aquele... ele só não foi mais famoso, esse cara era um gênio. Ele só não foi mais famoso porque ele foi professor de cara mais genial do que ele. Ele foi o professor do Leonardo da Vinci, do Rafael, de um monte de figura na época que foram geniais. Então, ocultou. Mas ele é considerado o pai da contabilidade. Por quê? Porque nesse livro ele fala como que se faz a partida dobrada, que é o que a gente usa em contabilidade. Então, se vocês entrarem aí com o Luca Pacioli, vocês vão ver que o cara era um gênio. Aquela figura do Da Vinci, que aparece ele com os braços, dentro de um triângulo e dentro de uma circunferência, na realidade é do Luca Pacioli. Vocês vão ver que tem lá na figura o Luca Pacioli desenhando, ensinando a molecada a fazer isso daí. Tá? Então, esse cara aqui, ele é considerado o pai da contabilidade, tá? Em homenagem a isso. E foi na Itália que surge a profissão de contador. Em 1500, quando depois de descobrir o Brasil, Portugal mandou para cá os provedores da fazenda, que hoje nós chamamos de fiscais federais, né? Então, eram os caras que vinham aqui ver se o pessoal estava pagando imposto, né? Em 1808 chega a família real, com ela chega o Banco do Brasil. Em 1809
eles têm necessidade de fazer o que seria, entre aspas, a primeira faculdade de administração, que é a aula de comércio da corte, aonde se ensinava também contabilidade, tá? E na Itália ainda continuam várias partes, já é separado da matemática, né? Já começa a virar como uma ciência independente, a contabilidade. Surge máquina de escrever, surge algumas calculadoras mecânicas, tá? Em 1887, já começa a primeira associação de contadores nos Estados Unidos, começa a surgir a contabilidade gerencial, que era usar a contabilidade para tomada de decisão, não só para controlar estoque ou controlar as vendas, mas para tomar decisões. E aí começa a surgir os computadores. Hoje tem sistemas que a gente chama de ERP, que tem toda a contabilidade dentro dele. Então, hoje, a gente já começa a usar contabilidade integrada com outros sistemas, contas a pagar, contas a receber, recursos humanos, e aí vai. São os famosos ERPs. Eu trabalhei no desenvolvimento disso. Isso há 35 anos atrás, tá, pessoal? A gente nem sabia que se chamava ERP. E eu desenvolvia sistema de contabilidade lá para o Itaú, que a gente integrava no contas a pagar, no contas a receber, né? Isso acabou virando ERP. Eu posso dizer o seguinte, eu sou um dos dinossauros que trabalhava com aquele princípio, né, de contabilidade em ERP, né, que hoje é carne de vaca, né? Hoje todo mundo, todas as empresas aí acabam usando, né? Tem um monte de empresas aí, SAP, Oracle, que desenvolve sistemas de ERP para as empresas, né? TOTUS. Bem, pessoal, é isso aí. Eu pedi para vocês assistirem esse filme, né? Assistir esse filminho aí, História da Contabilidade, tá? Para vocês se localizarem, tá? E hoje a gente viu isso. A gente viu uma apresentação do curso, viu a definição de contabilidade, fez a definição de Canvas, a gente contou a história um pouquinho da contabilidade. É o começo. Perguntas, pessoal? Para quem está acordado, eu só estou vendo 2 acordados aí, né? Bem. Tudo certo, senhor, tranquilo. Tudo certo? Muito obrigado. Eu agradeço aí todos, né? E tem o grupo aí, se vocês quiserem entrar, quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Se eu puder responder, eu respondo, tá? E, por favor, me coloquem presente aí. Quem não colocou, coloca presente para não ficar com falta, hein? E boa noite, pessoal. Então, a última aula do dia hoje, né? Vamos lá. Valeu, professor. Valeu, professor. Até semana que vem. Tchau. Ah, não, amanhã tem aula, nada. né? Verdade. Amanhã tem aula. Até mais, professor. Pensaram que se livravam de mim? Valeu, prof. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, professor. Obrigada. Boa noite. Eu que agradeço. Tchau.